Ele é o presidente pelo 8º mandato do Cresce São Paulo. É corretor de imóveis há mais de 48 anos, com escritório na Praia Grande, no litoral de São Paulo. Vice-presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, também representante da entidade junto ao COAF. É presidente da Câmara dos Profissionais Registrados em Conselhos e Ordens do Estado de São Paulo. Diretor do Departamento da Indústria da Construção na Fiesp. Diretor da Associação Paulista de Municípios e vice-presidente de Patrimônio da Associação Paulista de Imprensa, pois também é jornalista. Seja muito bem-vindo ao programa de hoje. Quem está na cadeira do poder é José Augusto Viana Neto. Aliás, um prazer recebê-lo aqui, José Augusto, falando sobre sua história de vida. E tem história, não? É, Thiago, a essa altura já tem bastante história. Olha, aqui no Poder e Negócios a gente vai tratar do passado, presente e quer saber também expectativas para o futuro. Mas vamos lá para o passado. Você nasceu aonde? Patrocínio Paulista, interior de São Paulo, lá na região de Franca. E como foi a sua infância? Foi excelente, né? Até os 10 anos de idade, em Patrocínio Paulista, uma cidade pequena, 3.800 habitantes naquela época, estavam iniciando a pavimentação da cidade e era longe de São Paulo, né? Hoje a gente sai de São Paulo e vai a Patrocínio em poucas horas, mas naquela época ia um dia todo para fazer uma viagem, quando dava para fazer em um dia, né? Então, era um lugar distante, né? Como hoje não, mas era um lugar distante. E aí, já desde criança, já tinha essa veia ligada à comunicação, ao falar bem, ao conversar com as pessoas e até nessa observação das coisas? Bem, eu te digo o seguinte, quando criança, eu sempre tive assim um empreendedorismo muito forte. Eu esperava meu pai viajar para São Paulo e pegava a minha caixa de engraxate e ia para a rua engraxar sapato. Meu pai não permitia, mas eu ia escondido, minha mãe não importava. Então tinha esse lado empreendedor. Por outro lado também, o meu pai sempre muito comerciante, diamantário, porque Patrocínio Paulista é uma região diamantária, e meu pai era lapidário de diamantes e tinha garimpo também. E muito comerciante, então eu desde criança eu vendia, por orientação do meu pai, vendia frango, galinha de porta em porta, né? Colocava o frango aqui no braço e ia de porta em porta, batendo, oferecendo. E então já desde cedo comecei nessa vida de empreendedor, de vendedor. E lá quando pequenininho ainda, as pessoas mais velhas não tentavam te passar a perna, falar... Não, absolutamente, né? Naquela época, principalmente, nós estamos falando aí nos anos 50, a postura das pessoas era totalmente diferente e dentro de um ambiente de uma cidade muito pequena, onde todos se conhecem, portanto, o comportamento ético, moral naquela época nem se compara, né? Então não tinha esse problema. Eu tinha sim, era pechincha, né? Poxa vida, esse frango aqui está muito magro, o preço está muito alto, vê aí se faz um preço menor e tal. Então tem... E aí, para não perder a venda, fazia uma negociação ali, entrava no acordo? Não, o preço que o meu pai determinava para venda era o preço, não tinha conversa, aí não adianta pechinchar que não saía. E a pessoa comprava mesmo assim? Comprava, é uma coisa interessante, porque como não tinham supermercados, né, apenas aquelas pequenas mercearias de cidades de interior, então quando tinha alguma coisa assim sendo ofertada era fácil de venda, não era difícil não. E foi um começo muito interessante, porque dá uma noção clara de comunicação, né, com as pessoas. Foi aí que eu aprendi a me comunicar. E um fato também interessante, né? Nós temos hoje restrições contra o trabalho do menor. A legislação determina. E eu comecei nessa vida aí fazendo esse tipo de trabalho com 7 anos de idade, 7, 8 anos de idade, né? Nós já tínhamos, nós somos em 6 irmãos,
um deles hoje falecido, mas éramos em 6 e todos começaram também muito cedo na atividade, pelo fato do meu pai ser um empreendedor nato e um comerciante muito ativo. E já passar isso para os filhos, então. Com certeza. E aí você foi se descobrindo um bom comunicador nessa história toda? Resolveu se tornar jornalista? Não, aí a história é bem diferente. Eu quero te dizer o seguinte, não me considero um bom comunicador e nunca tive essa percepção de comunicação. Muito pelo contrário, sou meio acanhado, difícil de me entrosar numa roda, não tenho assim essa facilidade não. Mas, evidente, com o tempo, trabalhando como corretor de imóveis, aí sim, uma condição de comunicação muito mais aberta e pensada, porque negócio você tem que calcular o que vai ser dito de acordo com a pessoa que está sendo atendida. Mas esta questão do jornalismo e da comunicação veio por questões políticas. Eu, na minha cidade, Praia Grande, onde eu moro, até 1982 eu trabalhei exclusivamente como corretor de imóveis e vivia retraído de toda a sociedade. Eu não me entrosava na sociedade, eu apenas trabalhava no meu escritório, que tem lá até hoje, e não me comunicava. Mas aí veio um cidadão e me convidou para entrar na política, num partido político. Eu entrei, e quando entrei no partido político, achei interessante. Eu era corretor, comecei a ver questões de associações, sindicatos, o Cresce, e aí eu resolvi abrir uma associação de corretores lá na Praia Grande. Na Praia Grande mesmo. Em conjunto com um grupo muito bom de colegas, fizemos a associação e a partir daí aqueles documentos reivindicatórios para a categoria, junto ao Cresce, junto ao sindicato, me despertou essa questão da imprensa. E comecei a escrever para um jornal local que chamava Folha da Baixada, um jornal de uma credibilidade tremenda. E como eu vi que eu me dei bem naquela atividade, o que eu fiz? Resolvi abrir um jornal. Então, em 1984, eu abri um jornal que funcionou durante 17 anos. Olha. 17 anos, o jornal foi muito bem. Com notícias do dia a dia, notícias setorizadas? Primeiro era mensal, depois passou a quinzenal e era um tabloide, aí eu passei a fazer o tamanho standard e 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, trabalho fora do comum. Fotografava, escrevia e abriu as portas da sociedade, porque você que trabalha com comunicação sabe muito bem como é. Quando você tem um veículo de comunicação, você é requisitado, você é chamado. Então tem inauguração, aniversário, festas, enfim, todo mundo quer a tua presença. As autoridades, né? Muito interessante, quando um delegado de polícia chega na cidade, o primeiro ponto que ele faz é ir visitar o jornal local, se apresentar, colocar-se à disposição da população. Um juiz de direito, um promotor. E com isso, aquele relacionamento institucional, não só com os poderes, mas com as autoridades, me fascinou. Foi daí que me despertou toda esta vontade de participação, participar de clubes de servir. Entrei no Rotary Club e comecei uma vida social, associação comercial, clube dos dirigentes lojistas. E aí o mundo ficou sem limite, né? Mas aí quando o senhor abriu a imobiliária na Praia Grande, isso tem 48, até mais de 40? Foi em 1974. E então, você já, de lá para cá, tem muita história, porque eu sei que é no mesmo endereço até hoje. Até hoje, no mesmo endereço, E como começou tudo isso lá nessa imobiliária, nesse trabalho? Eu abri esse escritório imobiliário numa época muito difícil lá no litoral, porque nesse período de 1974 nós tivemos lá uma epidemia da encefalite. Era uma doença transmitida por um mosquito que estava no Vale do Ribeira e pegou todo o litoral. Então as pessoas sumiram do litoral. Eu tinha uma lanchonete, a lanchonete fechou porque não tinha mais cliente, né? Vendi o ponto comercial e aí fui num plantão de vendas. Um amigo tinha um prédio lá para vender, eu entrei
Em menos de 30 dias eu fiz a primeira venda do imóvel, ganhei muito dinheiro, porque o dinheiro também naquela época valia muito mais que hoje, né? E foi muito significativo. E depois, em menos de 2 meses, vendi o segundo. Aí falei, puxa vida, é esse o negócio. Então me envolvi comecei assim, na e aí a paixão imobiliária. acabou começando aí. Ah, mas sem dúvida, porque quando você consegue dar conforto para a família, viver bem, consegue comprar um carro novo, puxa vida, quem é que não gosta? Com certeza. É tudo que todos querem, não é verdade? É isso mesmo. José Augusto, presidente do Cresce São Paulo. A gente vai para um rápido intervalo, mas volta já. Fique aí. Dia das Mães enxuto. Muitas ofertas e preços especiais para comemorar ao lado de quem você mais ama. Filé mignon bovino a vácuo, R$ 49,99 o quilo no cartão enxuto. Óleo de soja Vila Velha 900 ml, R$ 4,69 no cartão enxuto. Arroz Orion tipo 1, 5 quilos, R$ 19,89. Leite longa vida Italac 1 litro, R$ 4,89. Ofertas válidas de 5 a 7 de maio. Peça seu cartão enxuto. Eletro em até 10 vezes. Eu tô passando aqui para te lembrar que todos os dias de segunda a sexta-feira, a partir das 2h30 da tarde, tem o Tá Com Tudo. É isso mesmo. Moda, beleza, comportamento, muita informação e, claro, a sua companhia, que é fundamental. De segunda a sexta-feira, a partir das 2h30 da tarde, eu espero você. É de fazer até um homem feito chorar. A gente só vai enxergar comida. Tá chovendo hambúrguer 2. Camarãozinho! Laranja! Que é aquilo lá? É só um tomate. Hoje, 1h30 da carne. As lancháguas vivas dão água na boca. Tem Cine Alfajor. Ou melhor, Cine Maior. A gente vai chegar em 2 pulinhos de sardinha. E a Record Pavê. Quer dizer, Record TV. Olha, agora eu tenho um recado para você que gosta de se vestir bem, ficar mais elegante, que precisa usar roupa social. A Camisaria Victor tem ótimas camisas sociais masculinas à pronta entrega e eles também fazem camisas sob medidas. São várias opções de tecidos e mais, ternos, gravatas, calçados e também moda esporte. Polos, calças jeans, bermudas, modelos exclusivos, preços acessíveis e pagamento facilitado. Vale a pena conhecer. Você com certeza vai ser muito bem atendido pelo Gesiel e toda a sua equipe. Lojas em São Paulo e em Campinas. O endereço aqui em Campinas é a Avenida Nossa Senhora de Fátima, 106, no Taquaral. A propósito, a Camisaria Victor é a loja que me veste. Siga a Camisaria Victor no Instagram e fique por dentro das novidades. @camisaria.victor. Olha, gente, o José é presidente do Cresce SP pelo 8º mandato. São mais de 168 mil profissionais e 23 mil empresas inscritas. Dá muito trabalho? Olha, quando a gente faz o que gosta, não trabalha, né? É uma diversão. Mas, é claro, tem muita dor de cabeça, há momentos de grande tensão, noites indormidas, isso efetivamente acontece. Mas é fascinante, porque, Tiago, como você disse, 168 mil pessoas, né, que estão dentro de uma família com 4, 5 outras pessoas. Então você vê aí um número, né, de seres humanos que dependem da atividade profissional. E você, numa condição de presidir a entidade que regulamenta essa profissão e que tem que dar os caminhos, o norte a ser seguido. Evidentemente que tem um conselho pleno, somos em 54 conselheiros, né? Não é o Viana que faz, o Viana é o presidente, o executivo, né? Mas os conselheiros, todos muito experientes, né? Com nível de cultura excelente e uma vivência grande na atividade imobiliária, e todos exercem a atividade, vivem da atividade imobiliária. Você vê, no meu caso, eu tenho o meu escritório, que está lá na Praia Grande. Eu não estou trabalhando no escritório já há muito tempo, em razão de me dedicar exclusivamente ao Cresce em tempo integral, né? Eu te digo que eu trabalho até sábado e domingo, não paro, né? O Cresce necessita dessa dedicação.
Mas minha mulher e minha filha estão lá no escritório. Minha mulher é corretora, antes que eu me inscrevesse, ela já era corretora. Ela já era. Ela já tem mais experiência do que eu. Ela fica lá no escritório, a minha filha no escritório. E o meu filho é corretor mas mudou-se para o exterior alguns anos atrás, então não está lá conosco. Mas o meu irmão falecido era corretor de imóveis, a minha cunhada é corretor, meu sobrinho é corretor. Quer dizer, então, viram é uma família de corretores. Que dava certo e eu acredito que essa minha permanência no Cresce, né, com esta aprovação dos colegas, tenha sido pelo fato de entender no íntimo as necessidades da atividade profissional. E é uma coisa interessante, porque eu me procuro a cada dia me atualizar, eu procuro não me acomodar na posição, a cada dia é como se fosse o primeiro dia, buscando soluções, buscando caminhos a seguir, um contato estreito com autoridades de todos os níveis, municipal, estadual, federal. Não tenho questões partidárias, para mim qualquer partido é partido, porque dentro do Congresso Nacional, que é onde se resolvem todas as questões, nós temos que ter o voto de todos os parlamentares. Então, com isso, eu tenho um acesso aos gabinetes dos parlamentares, não só do estado de São Paulo, mas também dos outros estados brasileiros, no sentido de acelerar o trâmite de determinada legislação que pode trazer benefício para a atividade, para a sociedade no setor da habitação, e trabalhando na alteração daqueles que são prejudiciais ou até no bloqueio do andamento daqueles que são altamente prejudiciais. E isso, evidente, que lhe dá uma sensação muito boa, porque quando você atinge um determinado objetivo, o reflexo daquele objetivo, ele supera 1 milhão de pessoas. Sim. Então, veja, quando você vê que consegue progredir para que essas pessoas estejam melhor, não há nada no mundo que substitua essa satisfação. Então, é por isso que eu te digo, eu não trabalho, né? Porque tudo que estou fazendo é no sentido de que o bem comum esteja ali prevalecendo e que o interesse público esteja acima de tudo. Sim. E também com muita parcimonia, né? Não adianta você querer vantagens excessivas para o teu segmento que possam levar prejuízo a outro segmento. Sim. E isso tudo tem que ser muito equilibrado. E como é esse contato com o interior de São Paulo? Por exemplo, Campinas, Ribeirão Preto? Olha, é muito bom, principalmente porque eu procuro manter um contato com os prefeitos dessas cidades, com os vereadores, eu mantenho uma correspondência, eu faço visita, eu proporciono convênios. O Cresce faz um trabalho de avaliação imobiliária para imóveis de interesse público, para a Prefeitura, Ministério Público, Tribunal de Justiça. Fazemos gratuitamente com um grupo de corretores avaliadores que são especialistas nessa atividade, com registro no Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários, no sentido de que o chefe do executivo, que os executivos dessas instituições possam tomar decisões baseadas num documento técnico que dê tranquilidade e transparência. Ô José, nesse caminho todo, nessa trajetória, são 8 mandatos já, muita coisa evoluiu, cresceu, e você criou também a TV Cresce, o aplicativo Cresce e o portal imobiliário. São ferramentas muito importantes hoje em dia, não? Pois é, Tiago. Então o tempo vai passando e as pessoas imaginam, puxa, conseguimos fazer. Eu tenho sempre uma cobrança comigo mesmo. O que mais temos que fazer? Então, na busca disso, o que acontece? Veio o portal imobiliário, um portal de anúncios gratuito para os corretores de imóveis, e para a sociedade uma maravilha, porque você vê que os crimes hoje pela internet são em grande número. E aí nós criamos o portal para quê? A pessoa pode navegar naquele portal 100% seguro. Não existe perigo dele ser vítima de um estelionatário dentro do portal do Cresce. Sim. Então, disponibilizamos isso para a sociedade. O corretor anuncia gratuitamente, porque é o Departamento de Desenvolvimento de TI do Cresce que produz a ferramenta.
criamos um aplicativo com inúmeras questões de serviços interessantíssimas. Temos ali um dispositivo, a Visita Segura, que é para que os zeladores, síndicos, instalem no seu smartphone, e quando um corretor vai levar um cliente naquele prédio, ele avisa pelo aplicativo, o zelador, o síndico, recebe um alerta dizendo: olha, fulano de tal vem trazendo aqui tais clientes e o nome das pessoas, para poder entrar no prédio com segurança, saber quem é, porque o número de roubos que tem acontecido e furtos dentro de prédios é muito grande. Com esse modus operandi, com esse jeito de agir. Perfeitamente, a pessoa se apresenta como corretor e não é. Então nós criamos o aplicativo para dar essa segurança. E é muito bacana, o proprietário recebe lá um alerta no smartphone que o corretor está indo lá no imóvel dele naquele dia, naquela hora. Isso está modificando o mercado. Então, na busca de ferramentas que possam facilitar a vida, e outra coisa, as startups do mercado imobiliário também desenvolvendo com uma velocidade impressionante. Sim. A cada dia que amanhece tem uma novidade. E sempre com aquele objetivo, querer tirar o corretor de imóveis da intermediação. E nós trabalhamos no sentido de manter o corretor cada vez mais na intermediação. E aí a obrigação do Cresce o que é? Proporcionar desenvolvimento, ferramentas tecnológicas para que o corretor possa trabalhar em igualdade de condições com essas grandes startups. Porque ele não tem recurso para poder fazer isso, mas o Cresce tem. De modo rápido, presidente, a questão dos cuidados que as pessoas precisam ter, algumas dicas, mas bem rápido, nessa alocação. Bom, vou alugar uma casa de veraneio, algo assim, entra na internet, porque muitos casos de fraudes, não? Já demais, é o ramo da atividade onde mais tem fraude, é na locação de veraneio. Eu sempre aconselho as pessoas, na hora que vai alugar, entra no site do Cresce, procura lá a cidade, vê um corretor daquela cidade e trate com ele lá. Não vai tratar com pessoas de outras localidades. É muito importante. Se puder ir lá no local, visitar, conhecer, antes, né? É o melhor que tem. Mas não dá para ir? Não. Vamos fazer negócio por internet? Vamos. Faça através do portal do Cresce. Não paga nada para isso e está lá dentro de um ambiente seguro. E o que é muito importante, você ter lá naquela cidade um ponto de referência. Porque você vai para lá com a tua família, não conhece nada e ninguém. De repente precisa de uma oficina mecânica, um atendimento médico, você vai ligar para o corretor, que ele é o teu ponto de referência ali, ele é o teu amigo naquela localidade, para poder lhe orientar. Muito obrigado, a gente vai agora para o último intervalo do programa. Fique aí, a gente volta já. Dia das Mães enxuto. Muitas ofertas e preços especiais para comemorar ao lado de quem você mais ama. Filé mignon bovino a vácuo, R$ 49,99 o quilo no cartão enxuto. Óleo de soja Vila Velha 900 ml, R$ 4,69 no cartão enxuto. Arroz Orion tipo 1, 5 quilos, R$ 19,89. Leite Longa Vida Italac, 1 litro, R$ 4,89. Ofertas válidas de 5 a 7 de maio. Peça seu cartão enxuto. Eletro em até 10 vezes. Hoje é na Record TV. Depois de 2 semanas no colégio sem o Greg, eu tentei andar com umas galeras diferentes pra me sentir melhor. Bom, o que vocês querem? Matemática ou ciências? Deixa de ser otário, cara. 11 da manhã, todo mundo odeia o Cris. A gente só vai enxergar comida. Que coisa mais incrível! É de fazer até um homem feito chorar. 1h30 da tarde, Tá Chovendo Hambúrguer 2. O primeiro episódio da segunda temporada de Casais em Apuros tá na área. E o Rodrigo visita pontos turísticos de Portugal no Faro pelo Mundo. 13h15, Hora do Faro. Novos artistas vão mostrar que estão prontos para seguirem na competição. 6 da tarde, Canta Comigo. Entrevista exclusiva. 20 anos depois, o sertanejo Ralph reaparece e conta como anda a sua vida, projetos, os momentos de superação e dificuldades. 7:45, Domingo Espetacular. Fatos marcantes, acontecimentos históricos, jornalismo comprometido com a verdade.
logo após o Domingo Espetacular Câmera Record. Aqui na Record TV, o seu domingo é muito mais completo. De volta com Poder e Negócios, entrevistando hoje José Augusto, presidente do Cresce São Paulo. Bom, pensando no futuro, tem muita coisa ainda a se fazer, não, presidente? Sem dúvida, né? Nós nunca nem sabemos o que vem aí pela frente. Eu digo sempre, Tiago, os jovens que estão hoje trabalhando, estudando nas faculdades, questão de informática, desenvolvimento, eles estão estudando sem saber qual a profissão que vão exercer, porque a profissão deles não foi inventada ainda. Quando terminar a faculdade é que eles vão ver. Então, a cada dia que passa, as coisas estão acontecendo. E com essa velocidade, a gente tem que acompanhar todo esse desenvolvimento. E quais são metas assim que já existem estabelecidas no Cresce, por exemplo? No Cresce nós temos uma posição de conseguir fazer com que o corretor tenha por parte da sociedade uma credibilidade, como é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, 95% das transações imobiliárias são feitas através de corretores de imóveis. Foi a única forma que a população encontrou de fazer uma transação segura, de não ser vítima de pessoas de má índole, porque tanto lá quanto cá, gravíssimos problemas de documentação imobiliária. É muito difícil você pegar um imóvel que esteja 100% correto. Toda a propriedade imobiliária tem problema. E a transação imobiliária é um ato extremamente complexo, cheio de questões que podem interferir no resultado do negócio. E as pessoas fazem 1, 2, quando muito, 3 negócios no decorrer de toda a sua vida. Então não é uma coisa que se faz todo dia para poder ir lá fazer como comprar um carro, não é. É uma propriedade que depois é difícil a liquidez futura, né? Envolve muito dinheiro, muitas vezes tudo aquilo que a pessoa tem na vida. Então o assessoramento técnico de um corretor de imóveis é muito importante para as pessoas. E nós trabalhamos nesse sentido, de trazer essa credibilidade que o Cresce tem perante a sociedade, trazer essa credibilidade para o profissional corretor de imóveis. José, agora a gente vai caminhando para o momento final do programa. Eu quero testar aqui a sua agilidade no pensamento. Quero ver até uma maneira do senhor se definir. Eu vou falar aqui alguma palavra, um tema, e aí o senhor me responde de maneira rápida, com uma palavra ou uma frase. Vamos lá? Vamos lá. Trabalho. Olha, satisfação. Corretagem de imóveis. Auxílio. O Cresce. Respeito. O cenário econômico. Incógnita. Um sonho do senhor. Poder cumprir com seriedade a missão que Deus me confiou. Vida. Esperança, sempre. Esperança sempre é importante, não? Sem dúvida. Diante de tanta coisa que a gente viveu. Sem dúvida, a pessoa nunca deve perder a esperança. Vida. Alegria. Poder. Olha, tão diferente, humildade. Negócios. Atividade. O sucesso. Complemento. José Augusto Viana. Eu. Um cara muito simples, bom, pelo que disse, trabalhador, mas que não trabalha, só se diverte, né? É verdade, é verdade. Muito obrigado, viu, pelo bate-papo aqui no Poder e Negócios. Sei que sua agenda é bem apertada. Obrigado por ter aberto um espaço aqui com a gente. É sempre muito bem-vindo aqui. A gente não tem mais tempo. O Poder e Negócios de hoje fica por aqui. Mais trechos do programa estarão disponíveis no nosso Instagram e o Poder e Negócios na íntegra estará no nosso canal no YouTube ainda essa semana. Aproveita para seguir as nossas páginas, curtir e comentar nos nossos conteúdos. Uma excelente e abençoada semana para você.